Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, com esta canção tão singela e tão profunda. Ela nos convence, né, e nos demonstra o tanto que a poesia é capaz de chegar ao nosso coração e de nos transmitir verdades complexas de um jeito muito simples e direto. A palavra poética, ela não tem rodeio, né? Ela nos atinge em cheio. Tão linda a descrição deste encontro de um homem com uma criança
interrogando a respeito da felicidade. Certamente a criança, olhando já no rosto vivido do homem, se encorajando para perguntar: você que já passou pela vida, que já viu muito mais do que eu, o que eu posso fazer para ser feliz? Uma pergunta muito sincera, que talvez as crianças nos façam de outro modo. Talvez elas ainda não saibam formular assim: mãe, pai, o que eu preciso para ser feliz? Talvez ainda hoje, depois de crescidos, nós ainda não tenhamos coragem de perguntar com essa clareza toda. Perguntamos de outros modos, né? Às vezes perguntamos errando. Às vezes nós perguntamos como é que nós fazemos para ser felizes através dos nossos erros. É interessante a gente identificar que em muitas quedas, que em muitos vacilos humanos, ali está uma tentativa de ser feliz. Não é verdade? Você já experimentou isso? Você sabe muito bem do que estou falando. Já vivenciou a dor de não ter sido feliz naquele momento que você procurava ser. É assim mesmo. A vida é feita de fragilidades. Nós somos feitos de fragilidades. Nem sempre nós escolhemos o jeito certo. O importante é a gente fazer a pergunta da criança continuar viva dentro de nós. Aliás, eu acho que é um grande desafio é a gente manter viva a criança que pergunta dentro de nós. É interessante que quando uma criança está vivendo o processo de descoberta do mundo, ela experimenta a dimensão filosófica da vida, né? Você já viu que crianças gostam de perguntar, né? A fase dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E feliz da criança que convive com pessoas dispostas a responder essas perguntas. Às vezes a gente vai: cala a boca, menino, dá sossego. Não é? É a fase filosófica que nós podemos matar numa criança quando nós não estamos dispostos a acolher os seus questionamentos. Ainda hoje, conversando com um casal de amigos, eles falavam da diferença da filha mais velha para a filha mais nova. Dizem que no aniversário de 2 aninhos, a menina não quis vestir o vestido que a mãe havia preparado, porque ela sempre teve uma vontade muito forte. Ela desde menininha, petitinha, ela já demonstrava que ela manifestava o que ela queria. Eu não gosto desse vestido, pronto, e acabou. E aos 2 anos, você já imaginou isso? E aí disse que vestiu o vestido que ela não queria e não olhou para a cara da mãe durante toda a festa. Imagina uma criança com 2 anos. E aí eu estava dizendo para essa minha amiga que é mãe da criança, né? Eu falei: você pode ter um grande ser humano dentro de casa, né? Porque ela tem um temperamento forte. Essa menina sabe o que quer. Mas aqui, gente, é tão determinante quem vai conviver com essa criança para ajudar a fortalecer essa vontade do jeito certo, né? Sem que essa vontade se transforme em arrogância, em prepotência ou até mesmo em desobediência. É muito mais difícil conviver com um filho que tem uma inteligência aguçada, que tem uma força de vontade já muito presente na sua personalidade desde muito jovem, do que com um filho que é mais submisso. Então vai dar muito mais trabalho ser pai e mãe de uma criança que já demonstra essas aptidões filosóficas e essa força de vontade, né? Desde muito jovem. Porque a gente pode matar todo esse empreendedorismo que às vezes essa criança já tem dentro de si, que demonstra assim: eu não quero esse corte de cabelo, pai. Eu não quero esse corte de cabelo, mãe. Me respeitem. É difícil, né? É difícil para quem é pai, é difícil para quem é mãe. Porque a gente ainda carrega aquelas coisas que a gente aprendeu, de repente, com os nossos pais, com os nossos avós. Que o filho é um desdobramento seu, é uma extensão do seu corpo, que você tem o direito de controlar como você quer. Não. O amor é essa capacidade que a gente tem de conviver com a diferença, de equalizá-la de um jeito harmonioso, para que não seja desrespeito aos pais, né? Mas ao mesmo tempo você alimentar essa criança que já tem uma força de demonstrar o que quer, o que pensa. É saudável. Por isso que nós vamos manter viva dentro de nós essa criança filosófica, que questiona, que passa
nós estamos cansados de viver dentro de um país onde a corrupção prevalece, onde nós somos sobrecarregados diariamente com taxas de impostos que nunca nos retornam. Porque não seria nenhum problema nós pagarmos os impostos que nós pagamos no Brasil, desde que nós tivéssemos o retorno deste imposto. Não. Pagamos, e o que recebemos daquilo que pagamos? Não temos estradas. Se queremos estradas boas, temos que pagar o pedágio. Se queremos saúde, temos que pagar um bom plano. Se queremos boa educação, temos que pagar uma faculdade para os nossos filhos, ou então, na faculdade que é pública, os nossos filhos não conseguem entrar, porque não tivemos dinheiro para pagar o ensino fundamental e médio particular que pudesse qualificá-los melhor. É este país. Este país que faz lavagem de dinheiro diante dos nossos olhos o tempo todo. É este país do mensalão, onde as pessoas ficam impunes, onde os crimes prescrevem. É contra tudo isso. Os 20 centavos foram apenas uma ponta que nos demonstrou que nós estamos incomodados com as decisões que são tomadas sem a nossa participação. E que bonito ver a criança filosófica que questiona, que quer um país melhor, que quer ser feliz, ganhando corpo, num país que tantas vezes fica adormecido e entretido com seus carnavais, com seus jogos de futebol, com suas culturas de massa, e muitas vezes sem gerar uma consciência política responsável que nos faça querer essa felicidade, não só nossa como do outro, porque isso foi bonito. Boa parte daqueles manifestantes estão falando em nome daqueles que andam de ônibus, nem tomam ônibus. Boa parte daqueles manifestantes está assumindo solidariamente o sofrimento daqueles que estão sofrendo com o aumento da passagem. Não ando de ônibus, mas vou lá manifestar o meu apoio àqueles que estão sendo mais uma vez sobrecarregados com aumentos. A criança filosófica que nos faz pensar e querer desejar um país cada vez melhor. É a nossa vez, minha gente, de demonstrar aos governos. E não estamos falando de uma dimensão partidária, não. A mim não importa se o governo hoje é o PT, se é o PSDB, se é o PSB, se é o PMDB. O que nós queremos é um governo que cuide do povo. O que nós queremos é que o nosso dinheiro seja retornado em benefício do próprio povo. O que nós queremos é um país mais justo. E ali, naquele momento em que nós permitimos que a criança filosófica ganhe as ruas porque resolveu questionar, a gente possa descobrir uma pátria que saiba acolher a nossa manifestação. Porque nós queremos um mundo melhor. E isso é evangélico. Esse é o contexto dessa música. A proposta de Jesus é um caminho natural para a felicidade. Não é autoajuda não, viu? Porque a proposta de Jesus não é mágica. É mudança de mentalidade, como dizia muito bem São Paulo. E Padre Zezinho nessa música, de maneira fantástica, nos coloca na perspectiva do cristianismo como um assumir a postura de Jesus. Pensar como Jesus pensou, amar como Ele amou, viver como Ele viveu, sentir como Ele sentiu, ter a totalidade do nosso ser perpassada pelos sentimentos, pelos pensamentos, pela postura e pela vida de Jesus. Você já imaginou se todos os nossos governantes fossem verdadeiramente cristãos? Que não usassem a máscara do cristianismo apenas para a sua eleição? Você já imaginou se os nossos governos, ao invés de buscar medidas populistas, que só façam a manutenção de um poder eterno, estivesse realmente preocupada com a formação do ser humano, com a capacitação, com a vida, com a consciência deste povo? Não é verdade? Isso é religião. Essa é a dimensão responsável política que todo discurso religioso precisa perpassar. É a mudança de mentalidade. Eu não posso admitir que o meu cristianismo seja de fachada. Eu não tenho o direito de ir para as ruas protestar contra a impunidade, contra a corrupção,
se eu promovo toda essa corrupção e essa impunidade em medidas menores na minha vida? É aqui que o cristianismo nos toca. É aqui que a criança filosófica precisa agir. Todos os dias à noite, essa criança filosófica precisa tomar conta de nós. Ela precisa prevalecer contra todas as hipocrisias que ao longo do dia, porventura, tomaram conta da nossa vida. E então nos perguntar a respeito deste cristianismo. Se o cristianismo que nós praticamos é um cristianismo cristão. Porque às vezes o cristianismo, esse nome, ele está distante da proposta de Jesus. Ele é fachada, ele é brilho só, fogo de artifício, que não dura muito tempo. E aí a verdadeira manifestação é aquela que ocorre todos os dias, quando você volta a se comprometer com o Evangelho. Você olha para a vida que você viveu, você honestamente identifica onde foi que você se desvirtuou, onde foi que você não pensou como Jesus, onde foi que você não agiu como Jesus, onde foi que você não amou como Jesus amou, e aí você reassume o compromisso com Ele. Isso é cristianismo fértil. É aquele que nos coloca todos os dias numa perspectiva de análise e de postura de atitude, de mudança de atitude. Hoje eu não vou dormir sem permitir que a minha criança filosófica, cristã, porque eu sou batizado, me interrogue a respeito de mim mesmo, a respeito das minhas escolhas, a respeito do que resolvi fazer, a respeito de tudo aquilo que eu permiti que fosse a minha vida hoje. Porque eu quero ser feliz. Não é verdade? Você também quer ser feliz. E às vezes a gente não é feliz é porque a gente mata a criança que reflete em nós, que pergunta. Por que eu estou dando o exemplo da criança? Por causa da música. E por causa da indiscrição que toda criança tem. A criança é indiscreta, não é? Ela pergunta aquilo que muitas vezes o nosso juízo não permite perguntar. Ela é sincera. Por isso que Jesus falava que só pode entrar no reino dos céus quem for como as crianças. Ele não está falando da infantilidade. Ele não está se referindo a um jeito imprudente de viver, a um jeito infantil, imaturo, não. Ele está falando da pureza do coração. Ele está falando justamente da falta de cercas, da coragem de perguntar e de interrogar, da coragem de ser verdadeiro, porque nenhum cristianismo pode ser frutuoso se ele não passar pelo crivo da nossa verdade. Está sendo verdadeiro o que eu estou vivendo? Será que hoje eu estou mais parecido com Jesus? Ou isso está apenas um discurso que não me toca? Será que hoje a minha manifestação, porque o cristão, ele vive em constante manifestação. Ainda que eu não saia nas praças para protestar, o nosso jeito de viver tem que ser tão coerente, que ele incomoda. Incomoda no bom sentido, de provocar no outro um questionamento. Meu Deus, como ele é honesto. Meu Deus, como ele é verdadeiro. Como ele não se curva ao poder. Como ele não se curva àquilo que realmente não está de acordo com as suas convicções. Ele não se curva a nada que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele faz tudo com muita misericórdia, com muita harmonia, mas ele não se curva. É o que nós precisamos, minha gente. É urgente no Brasil de hoje, neste Brasil que protesta, neste Brasil que acorda, uma postura cristã que seja constantemente manifestação pública de que nós queremos um mundo diferente. A começar pelo Brasil, a começar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa casa. Está vendo como as grandes instâncias vão sendo particularizadas até chegar em nós, na minha casa e depois da minha casa, aqui no meu coração. É aqui que o mundo começa. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia,
sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito boa noite, seu Christian. Tudo bem com você? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez entrando na sua casa, na sua família, através do programa Direção Espiritual. Aqui o Sistema Canção Nova de Comunicação, que está sempre comprometido com a boa notícia. Um canal que está sempre comprometido com a família, com os valores cristãos, sem hipocrisia. Nós não queremos hipocrisia no nosso discurso nem na nossa atitude. Nós queremos que a nossa palavra aqui na Canção Nova seja a repercussão daquilo que nós tentamos viver. É o que nós acreditamos. E por isso, a sua adesão é sempre para fortalecer quem nós somos. Muito obrigado. Padre Fábio, boa noite. Eu venho pedir um conselho. Tenho passado por muitas dificuldades no meu trabalho. Estou desanimada, triste, estressada, me sinto até perseguida, padre. Trabalho tanto e faço tanto pelos pacientes, para as pessoas que precisam, mas só recebo coisas ruins. Recebo muitas críticas e essas críticas me destroem. As cobranças aumentam todo dia e eu não tenho dado conta. Isso está acabando com a minha vida. Tenho o sonho de cursar medicina. Já fiz 5 anos de cursinho, não passo, e isso acumula dentro de mim e tem acabado com a minha alegria, minha autoestima. O que posso fazer para aquietar meu coração e resolver meus problemas? É a Jaqueline, de São Paulo. Jaqueline, nós não temos... A melhor maneira de administrar esses momentos difíceis é a gente refletir as causas. Porque às vezes nós estamos achando, né? Você, por exemplo, eu não tenho um pleno conhecimento do seu contexto, você apenas me partilha alguns detalhes dele. Vamos aqui, por exemplo, esse primeiro momento, em que você se sente desanimada e estressada e perseguida no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado, às vezes você acha que a perseguição é que está gerando o estresse. E às vezes é o contrário. Às vezes é o estresse, a vida tumultuada que você está vivendo. Uma vida que não... Pode ser que seja verdade ou não, mas uma vida que às vezes em que você não consegue colocar um tempo para o seu descanso, para o seu lazer. Isso vai gerando uma dificuldade no seu relacionamento. Às vezes nós pensamos que o problema é o relacionamento. Não, às vezes o relacionamento é apenas um sintoma, uma consequência, né, daquilo que está de errado em nós. Então às vezes é a nossa estrutura de vida que precisa ser modificada para que depois a gente melhore as outras coisas. Então a melhor maneira de lidar com o estresse, minha filha, de diminuir o poder desse estresse, é uma mudança de atitude mesmo. Você analisar o jeito como você está vivendo, a maneira como você está organizando o seu tempo, se você está dando ao seu corpo o descanso necessário, se alimentando corretamente. Tudo isso é fundamental para que o estresse não prevaleça em nós. Estilo de vida mesmo, minha filha. Quando você tiver a sua folga, o seu momento de lazer, né, o seu tempo livre, escolha bem como é que você vai gastar esse tempo. Que às vezes nós somos tão infelizes nas escolhas que nós fazemos para o nosso descanso, né? É igual descer para Ubatuba em época de festas. Eu fico vendo, o povo trabalha, aquele cansaço todo, aí vai para a praia. Um feriado prolongado, por exemplo. Aí vai bonitinho. Na hora que volta, leva 12 horas para subir a serra. Isso no domingo, né? Aí o descanso todo que teve, acabou, foi embora. A pessoa volta tão estressada, ela chega em casa chutando o cachorro, derrubando o papagaio do puleiro, porque ela está acabada, ela está destruída. Então às vezes nós escolhemos muito errado a maneira como nós vamos descansar. Então a gente precisa ter um crivo, né? Será que vai valer a pena esse deslocamento? Será que às vezes fazer com que o meu descanso seja até um ficar em casa, né? Você descobriu o sabor de ficar na sua casa sem ter o que fazer. Ocupar-se com uma leitura, um bom programa de televisão, ou receber os amigos, estar com as pessoas que você ama.
Enfim, a gente vai diminuindo o nosso estresse à medida em que a gente identifica o que é que está nos estressando. E muitas vezes, nós, quando vamos identificar o que nos estressa, a gente chega a essa conclusão: nós estamos vivendo de maneira muito errada. E a gente pode mudar isso. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.